Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Omar, estou falando aqui do portal da UP. E conforme a gente comentou no vídeo 1, hoje nós vamos falar de trigonometria, que é um capítulo muito importante para a gente ter conhecimento. Na verdade, a trigonometria, ela estuda os lados, as relações dos lados de um triângulo retângulo. E um triângulo retângulo tem como um dos ângulos internos 90 graus. Lembrando que qualquer triângulo, a soma dos seus ângulos internos é 180 graus. Ok? Bem, a trigonometria, ela é aplicada no nosso dia a dia, toda hora. Tudo nós usamos a trigonometria para calcular qualquer coisa. Vocês veem um exemplo aí. Por exemplo, você sabia a largura de um rio, ou para você saber a altura de uma montanha, se você tiver sabendo a distância que você está dela, né? Em situações de equipamentos de precisão, você pode usar um sextante para se localizar via horizonte com um ponto de referência, pode ser o Sol ou uma estrela. O teodolito, que se usa constantemente aí para resolver problemas dimensionais. Cálculo vetorial, se você não conhecer a trigonometria, você não consegue saber os esforços que estão acontecendo e dependendo dos seus sentidos e direções. Ok. Também a gente vai observar que no plano cartesiano, onde a gente tem o teorema, estuda também o teorema de Pitágoras, a gente tem a observação do triângulo retângulo. Vocês estão vendo aqui ó, a linha que parte de 0 até um determinado ponto da circunferência vai determinar o ângulo de abertura, que é o ângulo, é esse ângulo agudo aqui ó, que nós temos. Pode ser um ângulo obtuso, etc. Mas determinou esse ângulo, o cateto oposto dele determina o seno. E o cateto adjacente desse triângulo determina o nosso cosseno no círculo trigonométrico. Ok? Vamos falar um pouquinho melhor sobre isso. Aqui, vocês vão verificar que nós temos o eixo Y, que a gente chama de o eixo das ordenadas, nele a gente determina o seno. E aqui, nesse eixo horizontal, a gente tem o X, que a gente chama de abscissas, e a gente determina os cossenos. Ou seja, X é o eixo horizontal, Y é o eixo vertical. Y determina os senos e X determina os cossenos. Ok? Dentro disso, do círculo trigonométrico, nós temos 4 quadrantes. O primeiro quadrante vai de 0 a 90 graus. O segundo de 90 a 180, o terceiro de 180 a 270 e o quarto quadrante de 270 a 360. Ok? Então, beleza. Aqui a gente já tem um exemplo um pouquinho mais visual com respeito ao ângulo. Nós usamos aqui como referência um ângulo de 60 graus. Mas, por exemplo, ele está no primeiro quadrante, ó. Então, no primeiro quadrante, os valores de x e y são positivos, porque a coisa funciona assim. No eixo vertical, o eixo y, quando você sobe, tende para 1, de 0 para 1, os valores são positivos. Quando você tende de 0
para menos 1, os valores são negativos. No caso do eixo x, que determina os cossenos, é direita e esquerda. Quando ele vai de 0 para 1, ele está indo para a direita, ele é positivo. Quando ele vai de 0 para menos 1, ele está indo para a esquerda, ele é negativo. Então, vocês vejam aqui, ó, um ângulo de 60 graus, por exemplo, está aqui, ó. Ele tem o seno positivo, está em y, e tem o cosseno positivo, ó. Ambos são positivos, um está para a direita e o outro está para cima. Já no segundo quadrante é diferente, o seno é positivo, ó, ele está para cima, mas o cosseno é negativo, ele tende para menos 1. Ele está para a esquerda. No terceiro quadrante, já ambos são negativos. O cosseno tende para menos 1, para a esquerda, e o seno tende para baixo, para menos 1. Então, ambos tendem para valores negativos, ambos os catetos, ambos os valores serão negativos no terceiro quadrante. Então, o primeiro, tudo é positivo, o terceiro, tudo é negativo. No segundo, y é positivo, x é negativo. E no quarto, y é negativo, tende para menos 1, que é os valores do seno, e x é positivo, tende a 1, ok? Ótimo. Vocês vão ver também, por exemplo, os valores que der para 60 graus de seno e cosseno servirão também para 120 graus, tá vendo? Se você pegar de partir de 0 e vir até 120 graus aqui, ó, ele espelha a mesma coisa de 60 graus, só que vão ter valores trocados, são idênticos, semelhantes, na verdade, porque tem valores trocados. A mesma coisa acontece aqui, ó. Se vocês pegou 60 graus, no caso aqui, eu peguei e estiquei essa linha até aqui nesse ponto no terceiro quadrante, onde deu 240 graus. Está vendo, né? Porque eu tenho 60 aqui, então, olha lá, se eu tenho 60 aqui, eu vou ter, né, 60 graus aqui, eu tenho 30 aqui, mesma coisa, 60 aqui, 30 aqui, eu vou chegar em 240 graus. Os valores são idênticos. E em 300 graus, a mesma coisa, né? Estou em 270 mais 30, 300 graus. Ok? Deu para entender? Ótimo. Bem, como é que a gente chega nesses valores de 0 a 1? Na verdade, isso aqui é uma escala que ela tem valores decimais, centesimais e milesimais. No caso de 60 graus, a gente mediu aqui, ó, deu meio para os senos. Tá vendo? Para os cossenos. Olha lá, porque ele está... Você pegou esse ponto de 60 graus, projetou no eixo X e você chegou em meio, tá vendo aqui, ó, 0,1, 0,2, 0,3, 0,5 e exatamente 0,5, valor do cosseno. O valor do seno, quando você pegou esse ponto de 60 graus e projetou no eixo Y, veja só, ele deu 0,866. Vamos ver se é isso mesmo. Olha lá. 0,1 até 0,8. Depois ele conta aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais alguma coisinha. Esse 6 é o 0,86. Essa mais alguma coisinha aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá vendo? 0,866. Ok? Ele vai ultrapassar mais um pouquinho, mas nós vamos trabalhar só com 3 casas decimais. Na calculadora você consegue observar isso. Vamos ver. Então a gente põe aqui. Olha lá. Deixa eu limpar isso aqui.
Para 60 graus, eu vou pegar o valor do seno. Eu devo ter pego o ângulo errado, perdão. Deixa eu fazer novamente. Vou apagar. 60 graus, seno. Olha lá. 0,866. Está aqui, ó. Aquela coisinha a mais lá é um número que ele vai indo embora. Então, por isso a gente fez uma escala com 3 dígitos apenas, porque nos atendia. Está aqui. Agora, vamos pegar o valor do cosseno. Olha lá. 60 graus, vamos ver aqui. Cosseno. Olha lá. Meio. Ok? Beleza. É isso que eu precisava mostrar. Ou seja, nós vimos graficamente como que a gente obtém esses valores que a calculadora nos dá. E entendemos agora por que são esses valores. Ótimo. Isso a gente usou um ângulo de 60 graus. Você vai ver que para a mesma coisa, ó, eu joguei para o lado de cá o 120 graus, aqui você está com 240 graus, aqui você está com 300 graus. Você vai ver que os valores são correspondentes, porém com sinais trocados devido ao quadrante em que se encontra. Aqui é a mesma coisa que nós comentamos, né? Já chegamos em seno e cosseno, 60 graus. Vamos falar aqui sobre a tangente e a cotangente. O que é a tangente? Na verdade, como eu disse, são relações de um triângulo retângulo, né? Então a tangente ela é determinada com o prolongamento do raio, ou daquela hipotenusa, né, que você tem. Você dá continuidade nela até ela cruzar com uma linha imaginária que é tangente a 0 graus, ó, tá vendo? Tangente a 0 graus, essa amarela aqui. Então eu peguei e estiquei a linha, ó. Quando ela cruzou aqui, eu vim aqui no 0 graus, ó, você vai ver que é um cateto aqui, tá vendo? Deu a tangente, o valor da tangente. E essa distância, se você pegar uma linha tangente a 90 graus, que cruze com essa linha que nós esticamos, você vai ter o valor da cotangente, olha lá, que vai ser 0,577. Se você pegar a calculadora, tangente é seno sobre cosseno. Você pega o valor do seno, no caso do ângulo de 60 graus, né, tá aqui, e divide pelo cosseno. Aí você vai obter 1,732. A mesma coisa vai ocorrer com a cotangente, que ela é o inverso, ela é cosseno sobre seno. Você vai obter esse valor aqui, 0,577. E a gente queria somente ilustrar onde é que se obtém a tangente e a cotangente. Seguindo, também temos outras duas funções trigonométricas, que é a secante e a cossecante. Como que se obtém? A mesma coisa do triângulo. Quando você tem o ponto do ângulo aqui, né, entre o raio, né, você partiu de 0 até encontrar o ponto na circunferência, no ângulo de 60 graus. Você traça uma tangente nesse ângulo de 60 graus perpendicular ao teu raio, criando um ângulo de 90 graus aqui, tá ok? É o ortogonal. Então você vai obter um triângulo também. Quando? Esse triângulo vai ser essa linha ortogonal que a gente traçou, quando ela cruza o eixo Y e cruza o eixo X. Tá vendo? Fez um triângulo aqui assim. Os valores se você tirar a medida aqui, medir mesmo, você vai obter esses dois valores, 1,155 para secante e 2 para cossecante. Secante é o inverso do seno, vai dar esse valor. Cossecante é o inverso do cosseno, vai dar esse valor. Pessoal, espero
ter sido claro. É uma explicação bastante interessante e a gente vai utilizar muito aí para frente. Daqui eu estou me despedindo. Até breve. Próximo bate-papo nosso. Espero que seja de frações.